Dr. Peter Wagner, please. Não sei se você sabe a importância desse homem na história, mas é uma honra imensa. Muito obrigado. Podem tomar asiento. Podem tomar assento. Falo um pouco de portanhol. I lived in Bolivia for 16 years. Eu morei na Bolívia por 16 anos. That's where I started my Christian ministry career. Foi lá que eu comecei a minha carreira cristã e ministerial. And I lived in eastern Bolivia near Corumbá. Eu morei no leste da Bolívia, perto de Corumbá. How many of you have ever been to Corumbá? Quantos de vocês já estiveram em Corumbá? 1, 2, 3. What'd she say? Someone was born there. She was born there. Oh, bueno, fantástico. Born, I think it's the hottest city in the world. É provavelmente a cidade mais quente do mundo. And so I have started off coming into Brazil and out of Brazil, and I have always loved Brazil. Foi ali que eu comecei a entrar e sair do Brasil toda hora. Eu sempre amei o Brasil. But I feel especially honored that Mario and the others would invite me to come to this event. Mas eu me senti especialmente honrado por ter sido convidado para vir nesse evento. And I can't explain why, but for some reason God moved me out of Latin America for several years. Eu não sei explicar porquê, mas Deus não me permitiu vir à América Latina por alguns anos. Maybe 10 or 15 years. Talvez 10, 15 anos. And but this year, 1981, he's opening more doors to minister here in Latin America. In 1981? Excuse me, what did I say? This year? This 2001. Então, nesse ano de 2001, Deus abriu mais portas aqui no Ministério da América Latina. And 2012, né? 2011. Somos idosos. of all the countries in Latin America, it's especially important for all of us, but especially for me, to minister in Brazil. E de todos os países da América Latina, é muito importante para mim ministrar no Brasil. I don't know, we have maybe a little more than 200 countries in the world. Não sei quantos países, talvez a gente tenha pouco menos de 200 países no mundo. And God is at work in some of those countries more than others. E Deus está atuando em alguns países mais especificamente do que em outros. Right now there are 5 countries in the world where the fire of the Holy Spirit is burning more brightly. Nesse momento, há 5 países do mundo onde o fogo do Espírito Santo queima de uma maneira mais intensa. China. China. I would love to stop and talk about each one, but I have to go on to my... Eu gostaria de parar e falar um pouquinho sobre cada um, mas eu tenho que continuar o estudo aqui, eu não posso parar. There are probably 140 million believers in China. Deve haver aproximadamente 140 milhões de cristãos na China agora. That's more than 10% of Chinese are born again. É mais do que 10% da população chinesa nascida de novo. And number 2, or the second one I'm thinking of is India. Segundo lugar, a Índia. Obrigado. And I think India probably has the same
dynamic of the growth of churches that China does. E eu creio que a Índia talvez tenha a mesma dinâmica de crescimento da igreja que a gente vê na China. And the third is Indonesia. Terceiro, Indonésia. Now, Indonesia is interesting because Indonesia is the fourth largest country in the world. É interessante a Indonésia, porque a Indonésia é o quarto maior país do mundo, numericamente. China is the largest, then India, United States, and Indonesia. É China em primeiro lugar, depois Índia, depois Estados Unidos, depois Indonésia, em termos de número de habitantes. And China has been characterized by atheism, A China sempre foi caracterizada pelo ateísmo. and India has been characterized by Hinduism, A Índia sempre caracterizada pelo hinduísmo. and Indonesia has more Muslims than any other country in the world. E a Indonésia tem a maior população islâmica do mundo inteiro. The church is growing so rapidly in Indonesia that the government lies about it. Mas a igreja tem crescido com tanta força na Indonésia que o governo mente sobre as estatísticas. The Muslims in the government will tell you that maybe they have 5% or 10% Christians. Os muçulmanos do governo vão dizer que tem 5 a 10% de cristãos na Indonésia. No, Não. they have 35% born again São Christians. 35% de cristãos na população. Amazing. And then fourth would be Nigeria. Quarto lugar, Nigéria. Nigeria is amazing. It's amazing. Na Nigéria é impressionante. The last time I was there, let me put it this way: there's an apostle there named Enoch Araboye. A última vez que eu estive lá, tem um apóstolo lá chamado Enoch Araboye. The name of his apostolic network is the name. I'm just like Perry. Let's see. His name is Está tentando lembrar o nome da rede apostólica que o irmão faz parte lá. Well, a very famous name. É um nome Oh, famoso. Redeemed Christian Church of God. Pois é. Redeemed Christian Church of God. A igreja dos redimidos, a igreja de Deus dos redimidos, alguma coisa assim. And when I was there, he invited me to his Friday night prayer meeting. Quando eu estava lá, eles me chamaram para a reunião de oração da sexta-noite. Because they have all-night prayer meeting first Friday of every month. Porque toda primeira sexta do mês eles oram a noite toda, é a noite toda de oração. And so I was there for that, Então eu fui lá para esse evento. and I couldn't believe it. E eu não pude acreditar. When I got there, he apologized to me for the low attendance. Quando eu cheguei lá, ele pediu desculpas por ter tão pouca gente naquele encontro. Only 300,000 attended. Só tinha 300 mil na reunião. Usually they have 500,000. Geralmente eles têm 500 mil. And they pray all night. Eles oram a noite toda. They have a huge building. It's a pole building with a tin roof. Eles têm um prédio enorme, é uma espécie de uma tenda cobrindo ali. I think it's the biggest building under one roof in the world. Eu acredito que seja talvez o maior prédio que tenha um só, sem pilar, do mundo And inteiro. then they've got speakers and television monitors all through that building. E ele tem caixas de som e monitores de TV no prédio inteiro. Mothers and fathers come and pray all night, and the babies sleep on the floor under their seat. Os pais e mães vêm para a reunião de oração a noite toda, os bebês dormem no chão, ali nos pés dos pais. But then their big celebration is Christmas. E a celebração grande deles é Natal. And they call together all the Redeemed Christian Church of God from around the world. E eles chamam toda a igreja dos redimidos de Deus, essa igreja, no mundo inteiro, para ir para a reunião. They have planted 500
churches in America. Só nos Estados Unidos eles plantaram 500 igrejas. And one of their centers is Houston, Texas. Um dos centros deles é Houston, no Texas. If you go on any airline in Houston right now in the month of November, you cannot buy a ticket to Nigeria for the whole month of December. Se você tentar, agora, nessa época do ano, novembro, tentar comprar uma passagem do aeroporto de Houston para a Nigéria, nenhuma companhia aérea você vai conseguir voo. Their annual conference is 1 week, Porque a conferência anual de Natal deles é uma semana and they have 6 to 8 million people who attend. e vão a essa conferência de 6 a 8 milhões de pessoas. It's huge. The speaker's platform holds 4,500. Só o púlpito deles, onde ficam os pregadores ali, cabe 4.500 pessoas. When they give the altar call, there are buses in the back. The buses drive the people up front. Quando eles fazem o apelo, o pessoal vem de ônibus. Tem ônibus que traz o pessoal no altar. So I'm talking. I just want to let you know about those 4 nations. Essa brincadeira, eu só queria que vocês soubessem sobre essas 4 nações. But Brazil is the 5th. E Brasil é o 5º. And the fire of the Holy Spirit in Brazil is amazing. E o fogo do Espírito Santo aqui no Brasil é impressionante. The presence of God. I understand that here in the state of Espírito Santo, more than half the people are believers. Eu já escutei que aqui no estado do Espírito Santo, mais da metade da população crê em Cristo. Starting 2 years ago, in Brazil, on Sunday, more people attend evangelical churches than Catholic Mass. Há uns 2 anos atrás foi constatado que no Brasil, aos domingos, já ultrapassou o número de evangélicos que vão a uma igreja do que o número de católicos que vão a uma missa. And I thank God for the missionary vision that God has given to the church in E eu Brazil. agradeço a Deus pela visão missionária que Ele tem dado às igrejas do Brasil. And Brazil is on the road to be one of the greatest missionary sending countries in history. O Brasil está a caminho de se tornar uma das maiores nações enviadoras de missionários da história. So that is why I felt very honored when I received email from Apostle Mario and inviting me to come here to Foi por isso que eu fiquei muito honrado quando eu recebi o convite do pastor Mário para estar aqui com vocês. Now, you all know the verse in Revelation that says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches." E você conhece o que diz a Escritura, que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. It comes 7 times. Parece 7 vezes isso. And just think about that for a moment. Pensa um pouquinho nisso aí por um minuto. Every believer should hear the Holy Spirit. Todo crente deveria escutar o Espírito Santo. You agree? Você concorda? And let's say, if you're the parent of a family, you have the responsibility of hearing what the Holy Spirit is saying to your family. E se você é um pai de família, a responsabilidade é sua de escutar o que o Espírito Santo fala à sua família. If you're a school teacher, you have the responsibility of hearing what the Holy Spirit is saying to your class. Se você é professor, você tem a responsabilidade de ouvir o que o Espírito diz à tua classe, tua sala de aula. If you're the mayor of a city, you have the responsibility of hearing what the Holy Spirit is saying to your city. Se você é o prefeito de uma cidade, você tem a responsabilidade de ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à sua cidade. If you're a pastor, you have the responsibility
of hearing what the Holy Spirit is saying to your church. Se você é um pastor, você tem a responsabilidade de ouvir o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Now, I purposely use the singular to hear what the Spirit is saying to your church. Eu uso de propósito essa figura, de ouvir o que o Espírito diz à sua igreja. But in Revelation, it says that some people have an ear to hear what the Spirit is saying to the churches. Mas o que diz no Apocalipse é que a gente deve ouvir o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Now, I don't have time to teach on this. However, I believe that the people who have that responsibility are the apostles properly related to prophets. Eu não vou ensinar sobre isso, mas eu acredito que as pessoas que têm essa supervisão são esses apóstolos relacionados com os profetas. And that is one of the responsibilities that I have. E essa é uma das responsabilidades que Deus me deu, que eu tenho. And so part of my ministry is to hear what the Spirit is saying and move around and share that with the body of Christ. Então, parte do que eu faço ministerialmente é escutar o que o Espírito diz às igrejas e dizer isso aos líderes do corpo. And so tonight, the topic of my talk is the church in the workplace. Então, hoje à noite, o tema da minha mensagem é a igreja no mercado de trabalho. A igreja no mercado de trabalho. Now, I know that some speakers, some preachers, get very excited when people in the crowd shout back to them, "Hallelujah! Yes! Amen!" Eu sei que muitos pregadores têm a sua empolgação gerada quando a igreja responde o que eles estão dizendo. Aleluia! And others of my friends get very excited when people start to cry. E outros amigos meus, eles ficam empolgados quando o pessoal começa a chorar. And others get excited when they give an invitation and people run forward to get more power. Outros of the Holy pregadores ficam empolgados quando eles fazem o convite ao altar e as pessoas vêm correndo para frente. But I don't like any of that. Mas eu não me importo com nada disso, não. What gets me excited is to see people take notes. Para mim, o que me empolga é ver pessoas anotando o que eu falo. Because I am a teacher, not a preacher. Eu sou um mestre, eu não sou um pregador. And I know Brazil has some of the strongest preachers in the whole world. E eu sei que o Brasil tem alguns dos principais pregadores do mundo inteiro. One of the first things I heard about when I arrived in Vitória was the passionate message last night on passion. O que eu escutei sobre Vitória quando eu cheguei aqui foi que houve uma pregação apaixonada ontem à noite sobre paixão. Oh, yeah. Aleluia. Last week I was in Dallas and I was with Renee Terranova. Semana passada eu estava em Dallas, eu estava com René Terranova. And I heard him preach. E eu ouvi ele pregar. And I was just overwhelmed by the power of God. E eu transbordei ali com o poder de Deus, a presença ali. And so nobody took notes Mas ninguém anotou. because he couldn't. He was so fast. Preached and preached and said Porque nem it. dá para anotar, ele fala tão rápido, tão agitado que não dá para. And everybody was out of breath. Todo mundo sem fôlego. But that's not the way I do it. So while I'm here, I'll just go nice and slow, and you can take notes. E não é assim que eu sou. Eu vou falar devagar e você anota. Now, here's one thing that I began hearing what the Spirit was saying to the churches in 2001, 10 years ago. Isso é a primeira coisa que eu escutei o Espírito falando às igrejas em 2001, 10 anos atrás. God spoke to me, and not in a clear voice, but he spoke to my spirit clearly, saying, pay strict attention to the church and the workplace. Deus falou comigo claramente, não ouvi uma voz, mas Ele falou claramente ao meu espírito, esteja muito atento ao tema da igreja no seu mercado de trabalho.
Now, I knew that some other people were teaching on that and writing books. Mas eu sabia que tinha muita gente já na época ensinando sobre isso, escrevendo livros. So I'm a scholar. Eu sou um acadêmico. I taught for 30 years in Fuller Theological Seminary. Eu ensinei por 30 anos no Seminário Teológico de Fuller, na Califórnia. And so I did, when I heard from God, I did what scholars would do. Então, quando eu ouvi de Deus, eu fiz o que um acadêmico faria. I started buying books to find out what other people in the body of Christ were saying. Eu comecei a comprar os livros para saber o que as outras pessoas no corpo de Cristo estavam dizendo sobre o assunto. So I ended up buying and reading somewhere between 100 and 110 books on the subject of Então eu acabei naquela época lendo entre 100 e 110 livros sobre essa área aí. And I found out that this is not a small issue, this is a huge issue. E eu descobri que isso não é um tema pequeno, isso é um grande assunto. And it's so large that to think properly about it requires what we call a paradigm shift. É tão grande, é tão extenso, que para a gente pensar claramente sobre isso, a gente já tem que fazer uma mudança de paradigma. The paradigm shift takes place in your mind. A mudança de paradigma acontece na sua mente. You know that passage in Romans 12, chapter 2, where it says, be transformed by the renewing of your mind. Você conhece aquele texto de Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. So tonight, I'm not going to be speaking to your heart Então, hoje à noite, eu não vou falar o seu coração, or your spirit. nem o seu espírito, I'm going to speak to your mind. eu vou falar a sua mente. And I'm going to talk about this paradigm shift. E eu vou falar sobre essa mudança de paradigma. Now, what happens in a paradigm shift? O que acontece numa mudança de paradigma? Always, some people get pulled out of their comfort zones. Geralmente, algumas pessoas que passam por isso saem da sua zona de conforto. And those people tend to get upset. E essas pessoas geralmente ficam irritadas. They don't want to think of something new. They're comfortable with what they thought about in the past. Eles não querem se preocupar com algo novo, diferente daquilo que eles pensavam anteriormente. And so they'll start debates Então eles começam a debater and dialogue e dialogar and even arguments. e muitas vezes brigar sobre o And assunto. sometimes they get on the web. E algumas vezes eles vão para a internet. Oh my, if you ever Google my name, you'll see hundreds and hundreds of criticisms. Meu Deus, se você colocar o meu nome no Google, você vai achar um monte de crítica a meu respeito. People love to criticize me. O pessoal ama me criticar. And so when we have a paradigm shift, there's always some conflict. Então, toda vez que a gente convida pessoas a uma mudança de paradigma, há conflito. But this shift is going to happen. Mas essa mudança vai acontecer. Now, how do I know? How do I know? Como eu sei? It's because this is what the Holy Spirit is saying to the churches. Porque eu sei que é isso que o Espírito diz às igrejas. So the quicker we all understand it and move with what the Holy Spirit is revealing, Então, the better quanto we'll mais be. rápido nós entendermos e nos movermos junto com o que o Espírito Santo falar, melhor. Now, I know some of you will be pulled out of your comfort zones, Eu sei que alguns de vocês vão ser retirados de sua zona de conforto. and you'll get upset with me. E vocês vão ficar irritados comigo. But if you're upset with me, Mas se você se irritar comigo, don't tell anyone. não fala para ninguém. Just keep it to yourself. Guarda aí para você. No, I think here's what I'm going to do. I'm going to explain how to shift this paradigm in 6 steps. E eu vou fazer o seguinte essa noite. Eu vou explicar como que acontece essa transformação de mente em 6 passos. Okay, here's number 1. Aqui está o número 1. We need to understand the kingdom. Nós precisamos entender o reino. See, there's a premise behind this, and that is that the kingdom of God is not confined
to the four walls of the local church. Tem uma premissa por trás dessa frase, que é o fato de que o reino de Deus não está estabelecido nas quatro paredes da igreja. The kingdom of God is much bigger than our local church. O reino de Deus é muito maior do que a igreja local. Where is the kingdom of God? Onde está o reino de Deus? Well, it's not a kingdom of this world. Não é um reino deste mundo? It doesn't issue passports. Não é um reino que dá passaportes? Can't join the United Nations. Não tem como esse reino adentrar as Nações Unidas? It doesn't have any territorial boundaries. Não tem limites territoriais para ele? Fronteiras? Now get this, the kingdom of God is present wherever there is somebody for whom God is their king. O reino de Deus, aprende isso. O reino de Deus está presente toda vez que houver naquele lugar alguém para quem Deus seja rei. So if God is your king, there's the kingdom of God. Então, se Deus é o seu rei, o reino de Deus está aí. What did Jesus say? O que Jesus diz? He said, the kingdom of God is within you. Ele fala, o reino de Deus está em vós. So wherever the people are walking under the lordship of Jesus Christ, there is the kingdom Então, of God. sempre que a pessoa andar debaixo do senhorio de Cristo, ali está o reino. Now here's what God's desire is. Agora, aqui, esse é o desejo do Senhor. It's His desire that all the blessings and the prosperity of the kingdom of God, of God's kingdom, come here to earth. O desejo dele é que todas as bênçãos e todo o prosperar do céu venha para o reino dele na terra. That's why Jesus tells us to pray, your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Por isso que Jesus nos manda orar dizendo que venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. So that's what we're aiming for. Então, esse é o nosso objetivo. We're aiming for the society that we live in to reflect the kingdom of God. E nós desejamos, o nosso objetivo é que a sociedade onde nós vivemos venha refletir o reino de Deus. Now, I think that the body of Christ in Brazil is making progress toward that. Eu vejo que o corpo de Cristo no Brasil tem feito progressos nessa direção. And so I want to congratulate you, Então eu quero parabenizar você, but don't get comfortable. A lot more needs to be done. mas não se sinta confortável, tem muito ainda por fazer. See, the main purpose of Jesus dying on the cross was really not so you would go to heaven. Então, o propósito principal da morte de Cristo na cruz não é simplesmente que você vá para o céu, He died on the cross so that His kingdom would be established in you. mas é que o reino dele se estabeleça em você. And then you go out and exercise kingdom authority in the society where you live. Para que você saia e exerça a autoridade do reino dentro da sociedade onde ele te colocou. Now, you still go to heaven when you die, Não, tudo bem, você ainda vai para o céu quando você morrer. but while you're here, you're using the years on this earth in a more powerful way. Mas enquanto você está aqui, você tem que usar os anos que você tem nesse sentido muito mais poderoso. So that's understanding the kingdom. Então, isso é compreender o reino. Step number 2, Passo número 2. we need to understand that there is a church in the workplace. Nós precisamos entender que há uma igreja no mercado de trabalho. Now, in this lesson, I'm just going to give you, I'm not going to load on a lot of Greek words, but I am going to give you 2 important Greek words. Sobre essa parte aqui, eu não vou jogar sobre vocês um monte de termos gregos, mas aqui eu vou ensinar 2 terminologias para vocês. And the Greek word for church is ekklesia. Primeiro, a palavra grega para igreja é eclesia. It's a good word to learn in É Greek. uma boa palavra para se aprender. Now, the word ekklesia has many
implications. A palavra eclesia tem muitas implicações. One is that it's a legislative body. It was a legislative body in the world when Jesus started using the term. Primeiro, que na época de Jesus, havia um corpo legislativo na filosofia grega que usava esse termo, esse nome, eclesia. But I'm not going to get into that part of it. Mas eu não vou adentrar essa direção aí. All I'm going to say is the simple root meaning of ecclesia is the people of God. O que eu quero dizer simplesmente é que a raiz do termo significa o povo de Deus. And sometimes that word ecclesia or church is used for the people of God gathering together. E muitas vezes esse termo eclesia é quando o povo de Deus se reúne. And sometimes it's used for believers not gathered together, but just believers in the general sense. Mas muitas vezes esse termo precisa ser usado como não quando os crentes estão juntos reunidos para adorar, mas quando eles estão espalhados. Now think about where do you find the ecclesia? Então pensa nisso, onde você encontra a eclesia? One day a week, the ecclesia is gathered together in their local church. Uma vez por semana a eclesia se reúne na igreja, no corpo ali. It's usually Sunday. Geralmente domingo. Now that's the true church. Aí essa é a verdadeira igreja. The reason it's the true church is because they are really the people of God. E a razão de serem a verdadeira igreja é porque são o povo de Deus. But Monday through Saturday, the believers don't stop being the church. Mas de segunda a sábado, os crentes não deixam de ser a igreja. So they're in the marketplace and they are still the church. Eles estão no mercado de trabalho, mas eles continuam sendo a igreja. So if we're going to renew our mind, we have to think that way. Então, se nós vamos renovar nossa mente, a gente precisa pensar desse jeito. One of the things I like to do is try to make things simple by coining certain terms. Uma coisa que eu gosto de fazer é simplificar as coisas através de algumas junções de palavras. Many of you have taken courses in sociology in college. Muitos de vocês devem ter estudado sociologia na faculdade. And you would know that sociologists teach a lot about the family. Vocês sabem que os sociólogos estudam muito sobre a família. And so one of the ways that they analyze the family is to use the term the nuclear family and the extended family. Então, quando se faz essa análise sociológica da família, geralmente se fala em família nuclear, o núcleo de família, e família estendida. The nuclear family is generally a mother, father, children, sometimes grandparents. They live in the same house, under the same roof. O núcleo da família, geralmente, é os pais, a mãe, o pai, os filhos, às vezes os avós, mas em geral que vivem debaixo do mesmo teto. But is that all there is to the family? Mas a família é só isso? No. Não. There are aunts and uncles. Mas tem tios e tias, There are grandparents, in my case, great-grandparents. tem avós e bisavós, no meu caso, There are cousins. tem primos, There are in-laws. tem cunhados, It's all part of the same family. e é tudo parte da mesma família. And sociologists call that the extended family. E os sociólogos chamam isso de família estendida. So what I have done is I've taken those terms and used them for the nuclear church and the extended church. Então o que eu fiz foi pegar esses mesmos termos e começar a usar para a igreja nuclear e a igreja estendida. They're both the church, Tudo é igreja. and it's all one church. There's only one church of Jesus Christ. Só tem uma igreja, é tudo a igreja de Cristo Jesus. But the nuclear church is when the believers are gathered, let's say, ordinarily on a Sunday, Mas a igreja nuclear é aquele lugar específico, a igreja local, onde os crentes se reúnem aos domingos. and that nuclear church usually has a church building. Essa igreja nuclear geralmente tem um prédio, It has pastor, tem um pastor, has worship team, tem equipe de louvor, it has
certain meetings at certain times, tem encontros em determinados horários, takes up offerings, tem momento de ofertório, serves Holy Communion. serve a Santa Ceia. And I'll bet everybody in this room is a member of one of those. E eu creio que todo mundo nessa sala aqui hoje seja membro de uma igreja nuclear. Yeah, okay, Iglesia Nuclear. Now, the extended church, however, is the believers just scattered all through the workplace. Agora, a igreja estendida é quando os crentes estão infiltrados e espalhados em todo o mercado de trabalho. So let's think about that church in the workplace now, the extended church. Vamos pensar agora nisso, na igreja e no mercado de trabalho, a igreja estendida. I'm going to give you 4 facts about the extended church that have huge implications. Eu vou te dar 4 fatos sobre a igreja estendida e esses fatos têm grande implicação. Now, how do I know they're facts? Como eu sei que são fatos? It's because I'm leaning on research that was done by 2 famous sociologists. Porque tenho liderado uma pesquisa feita por 2 sociólogos famosos. One was Laura Nash of Harvard University, Um é Lauren Nash, da Universidade de Harvard, and the other is Scotty McClellan of Stanford University. e o outro é Scotty McClown, da Universidade de Stanford. And they worked they researched this thing for several years, E eles pesquisaram isso por muitos anos. and they reported their findings in a book. E eles reportaram aquilo que eles descobriram num livro. And the name of the book is Church on Sunday, Work on Monday. E o nome do livro é Igreja no Domingo, Trabalho na Segunda. Okay? Now, they didn't use the terminology nuclear church and extended church, Eles não usaram a terminologia igreja nuclear e igreja estendida. but the concept was there because the church on Sunday, that was what I call the nuclear church, Mas o conceito estava lá porque a igreja do domingo, que é o que eu chamo de igreja nuclear, and work on Monday, I call that the extended church. e o trabalho na segunda é o que eu chamo de igreja estendida. Now, here are 4 facts. Try to absorb these now. Agora, aqui são os 4 fatos. Tenta absorver isso para você agora. Each of these forms of the church has a different culture. Cada uma dessas formas de igreja tem uma cultura diferente. Now, what these sociologists found out was that there's a cultural gap between the two, and the gap is enormous. O que esses sociólogos descobriram é que há um intervalo cultural, ali uma diferença cultural grande, difícil de ser preenchida entre esses 2 modelos de igreja. I knew there was a cultural gap, Eu sabia que tinha esse grande vale cultural, but until I read that book, I didn't know how serious it was. mas até eu ler aquele livro eu não sabia quão sério era isso. The third fact is that each culture has its own rule book. Rule book, book of rules. O terceiro fato é que cada cultura tem um livro de regras. Now, you know that. Você sabe disso. Everybody knows that when you go to a different culture, they have different rules. Você sabe que quando você vai para uma cultura, você tem uma regra diferente lá. I mean, take the difference between American culture and Japanese culture. Se você pensar na diferença entre a cultura japonesa e a cultura americana, Americans eat with forks, Japanese eat with chopsticks. americanos comem com garfos e japoneses comem com palitinhos. Americans greet each other by shaking hands, Japanese greet each other by bowing. Americanos se cumprimentam cumprimentando mãos e japoneses se cumprimentam assim. Americans walk into the house with their shoes on. Os americanos entram na casa com sapatos. Japanese take their shoes off before they walk in Os there. japoneses tiram o sapato antes de entrar na casa. Americans drive on the right-hand side of the road. Os americanos dirigem do lado direito da rua. Japanese drive on the left-hand side of the road. Os japoneses dirigem do lado esquerdo da rua. Americans buy and sell things in dollars. Os americanos compram e vendem coisas em dólares.
Japanese buy and sell things in yen. Os japoneses compram e vendem coisas em ienes. Now you know all that. Você sabe de tudo isso. But let me ask you a question. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Which one of those two cultures is right and which one is wrong? Qual dessas duas culturas está certa e qual das duas está errada? Huh? They're both right. As duas estão certas. The Japanese culture is right for who? A cultura japonesa está certa para quem? For the Japanese. Para os japoneses. American culture is right for the Americans. E a cultura americana é correta para os americanos. And if Americans go to Japan, the more they can change and use the Japanese culture, the better they are. E se o americano vai para o Japão, quanto mais ele assimilar a cultura japonesa e as regras, ele vai ser melhor. Should learn to eat with chopsticks. Ele precisa aprender a comer de palitinho. Learn to greet people by bowing. Tem que começar a cumprimentar as pessoas assim. Yeah, they shouldn't violate those, especially they shouldn't violate the driving. Eles não podem violar essas regras, principalmente o lance dirigir do lado de cá. So you behave like Japanese as much as you can. Você tem que se comportar como japonês ao máximo. Okay, that was the third fact, that they each have their own rule. These two cultures have their own rule book. Esse foi o terceiro fato, que cada cultura tem seu próprio livro de regras. Okay, now here is the problem. This is the one thing I'm going to say that makes this paradigm shift the most difficult. Agora, aqui que está o problema de tudo. Aquilo que faz com que essa mudança de paradigma seja tão difícil. Most extended church leaders know both of the rule books. Quase todos os líderes da igreja estendida conhecem os dois livros de regras. All week they're out in the workplace and they're following the rule book of the workplace. Eles estão o dia todo no mercado de trabalho e seguem o livro de regras do mercado de trabalho. They come to the church on Sunday and they follow the rule book of the church. Aí no domingo eles vêm para a igreja e eles seguem o livro de regras da igreja. And they've done this for years. E eles fizeram assim por muitos anos. Now, most nuclear church leaders understand only one rule book. Agora, o problema é que a maioria dos líderes da igreja nuclear só conhecem um livro de regras. And that is their nuclear church rule book. E é o livro de regras da sua igreja nuclear. They don't understand the rule book of the extended church. Eles não entendem o livro de regras da igreja lá fora, da igreja estendida. Furthermore, many of them think that their rule book is the only one that's right, and the rule book of the workplace is wrong. E ainda mais, a maioria deles vai pensar que o livro de regras deles próprios é o certo e que o livro de regras da igreja no mercado de trabalho está errado. And this causes huge problems in the spiritual life of the church members who are trying to make an impact in the workplace. E isso causa grande problema na vida dos membros de igreja que querem ser uma bênção lá no mercado de trabalho. That's the biggest problem we have in this paradigm shift. Esse é o maior problema que nós temos nessa mudança de paradigma. Number 3, Número 3. we need to understand that Christian ministry is not confined to the nuclear church. Nós precisamos descobrir que o ministério cristão não está confinado à igreja nuclear. This is old paradigm thinking. Isso é um velho problema de paradigma. I thought this way myself Eu fui assim pessoalmente, until 2001. até 2001. In fact, I even have it in some of my books. Eu até tenho isso em alguns dos meus livros. So now I disagree with myself. Então agora eu discordo dos meus próprios livros. But I always want to be in the new paradigm. Eu quero agora estar no novo paradigma. Mostly, ministry, if we think that ministry is in the nuclear church, that means that our concept of ministry is for about 1% of the body of Christ. Se nós pensarmos que o nosso ministério é para dentro da igreja local, nós estaremos somente atingindo 1% do corpo de Cristo. Let's think about it.
Pensa sobre isso. And I believe that Christian ministry is for all believers. E eu acredito que o ministério cristão é para todos os crentes. Now, I don't know if you have to look this. Let's look this up in Ephesians. Vamos ver sobre isso em Efésios, And Ephesians 4. Efésios 4. Now, Ephesians, you've heard this. Ephesians 4:11 is where the Bible says, and He Himself, God Himself, well, that's Jesus at His ascension, gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Efésios 4:11 diz: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Then it says, for the equipping of the saints for the work of ministry. E aí diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério. Now, how many of the saints are they supposed to equip? Agora, quantos santos devem ser equipados? Not 1%, Não 1%, not 50%, não 50%. 100, all of the believers. Todos os santos, todos And os so that's crentes. the so it's our responsibility to get all the believers using their spiritual gifts. Então, a nossa responsabilidade é ver todos os crentes usando os seus dons espirituais. And you know, it doesn't here it says that the saints are the ones who do the work of ministry. Aqui diz que os santos são aqueles que fazem o trabalho do ministério. So do they minister just one day a week when they go to church? Então, eles só ministram uma vez por semana quando eles vêm à igreja? No, they minister 7 days a week. Não, eles são ministros 7 dias na semana. Now think of this, if you are a bus driver, that is a ministry. Então, pensa nisso aqui. Se você é um motorista de ônibus, isso aí é um ministério. If you're a nurse, that is a ministry. Se você é uma enfermeira, isso é um ministério. If you're a CEO of a corporation, that is a Se ministry. você é o executivo, o diretor de uma empresa, é um ministério. If you're a sergeant in the army, that's a ministry. Se você é um sargento do exército, é um ministério. If you're a lawyer, that's a ministry. Se você é advogado, é um ministério. If you're a school teacher, that's a ministry. Se você é um professor, é um ministério. Now I know you're processing this. Eu sei que você está processando isso. And so I'll give you the reason why I can tell you that all these and anything else is a ministry. Então, eu vou te dar agora a razão pela qual eu afirmo que isso e qualquer outra atividade é um ministério. I told you I was going to give you 2 Greek words. The first one was ecclesia. Eu falei que ia te dar 2 palavras gregas. A primeira foi eclesia. Now the second one is diaconia. Agora, a segunda palavra é diaconia. And do you get the Portuguese word deacon from that? Yep. Yeah, that's where we get the word Ah, deacon. é daí que nós tiramos a palavra diácono em português. Now that word is used a lot in the New Testament. E essa palavra é usada várias vezes no Novo Testamento. Half of the time it's translated serving, Mas metade das vezes é traduzido como servir. and half the time the same word is translated ministry. E a outra metade é traduzido como ministério. So what that means is that biblically speaking, whenever you serve people, it's a ministry. Então, o que isso quer dizer é simples. Biblicamente, sempre que você serve alguém, isso é um ministério. So all of this, like I mentioned, a bus driver and a school teacher and a lawyer, they're all serving somebody. Então, quando eu afirmo aqui sobre o motorista de ônibus, sobre a enfermeira, sobre o advogado, é que essas pessoas deveriam servir pessoas. And that's just as much ministry as singing in the worship team. E isso é tão ministerial quanto cantar na adoração aqui. No Or equipe de leading a louvor. small group, Ou dirigir um grupo pequeno, um GA da igreja. or even pastoring a church, Ou talvez até pastorear uma igreja. or starting an organization like MICE. Ou começar uma organização como a Mais. So we're all in ministry. Então, todos estamos no ministério. So there's a difference between a job and ministry. Então, tem uma diferença entre emprego e ministério. When you go to work,
you take the presence of God, Quando você vai para o trabalho e entra na presença de Deus no trabalho, you take the voice of God into your workplace, você leva a voz de Deus para o seu local de trabalho, you take the anointing of God into your você workplace, leva a unção de Deus para o seu local de trabalho, you pray for the presence of the Holy e Spirit in você your ora workplace. pela presença do Espírito Santo sobre o seu local de trabalho, You take biblical principles with you, você leva princípios bíblicos com você, and that's a ministry. isso é ministério. And in your workplace, your pastor can't do that ministry E lá no seu mercado, no seu local de trabalho, seu pastor não pode fazer esse ministério, não. because you know the culture of your workplace. Your pastor doesn't know the culture Porque of your você workplace. conhece a cultura do seu local de trabalho, teu pastor não conhece. So it's up to you. Então, depende de você. Now, let me give you point number 4. Agora, deixa eu te dar o ponto número 4. We need to understand that the church has a God-designed government. Nós precisamos entender que a igreja tem um modelo de governo desenhado por Deus. Now, we now live in the second apostolic age. E nós estamos vivendo a segunda era apostólica. The second apostolic age began in 2001. A segunda era apostólica começou no ano de 2001. That's about the first time in about 1,800 years that the biblical government of the church was reestablished. Foi a primeira vez em 800 anos que esse modelo bíblico de liderança de igreja foi restabelecido. And we have now active apostles and prophets in our churches today. Então, nós hoje temos essa estrutura dos apóstolos, profetas, na nossa igreja hoje. Now we take literally, for example, Ephesians 2:20. Nós, Says, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. nós podemos ler literalmente o texto de Efésios 2:20, que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. It's interesting, sometimes we think that Jesus is the foundation of the church. Engraçado que a gente muitas vezes diz que Jesus é o fundamento da igreja, The Bible doesn't say that. mas a Bíblia não está dizendo isso. The Bible says that apostles and prophets are the foundation of the A church. Bíblia está dizendo edificado sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Is Jesus there? Está Jesus ali? Yeah, because he's the cornerstone. Sim, ele é a pedra angular. The cornerstone's not the foundation, but the cornerstone holds the foundation together. A pedra angular é mais do que a fundação, porque a pedra angular é o que segura a fundação estrutural. We also take literally 1 Corinthians 12:28. You better turn to that. 1 Corinthians 12. Nós podemos também literalizar, tomar literalmente 1 Coríntios 12:28. 12, 28. 1 Corinthians 12 is the most detailed chapter in the Bible on spiritual gifts. Esse é o versículo mais detalhado da Bíblia sobre dons espirituais. And here's what it says. And it says that God has appointed these in the church first apostles, E diz aqui que Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, second prophets, segundo, profetas, third teachers, terceiro, mestres, and then after that, miracles and healings and administration and helps and all the other spiritual gifts. depois disso, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. But in God's design for the government of the church, there is a first apostles, second prophets, third teachers. Mas desenho de Deus para a liderança é de primeiro apóstolos, depois profetas, depois mestres. Now this is not a hierarchy. It's not a hierarchy. It's not like, Isso não é uma hierarquia. understand? Yeah. And it's not a hierarchy. Não é uma hierarquia. It's because a hierarchy is the old paradigm. Porque a hierarquia é um paradigma antigo. However, it is God's order, Mas é uma ordem, uma organização. and it gives the foundation for the alignment of the body of Christ. E isso dá a fundação para o alinhamento do corpo de Cristo. Now, I'm just going to concentrate on the first for a minute, apostles. Eu quero só concentrar um minutinho no primeiro fundamento, os apóstolos. Okay, now think about this.
Pensa nisso aqui. If there is a church in the workplace, Se há uma igreja no mercado de trabalho, that church must be built on the foundation of apostles and prophets. essa igreja precisa ser fundamentada na base dos apóstolos e profetas. So, God has given apostles both to the nuclear church and to the extended church. Então Deus deu apóstolos não somente à igreja nuclear, mas também à igreja estendida. Now, we who are leaders in this field have concentrated for years mostly on the nuclear church. E nós que lideramos há anos tudo isso, concentramos os nossos olhos na igreja nuclear. But we have to start activating apostles in the workplace. E nós precisamos começar a ativar os apóstolos no mercado de trabalho. We don't make the apostles, God makes the apostles. Nós não fazemos apóstolos, Deus faz os seus apóstolos. But we have to activate them and encourage them. Mas nós precisamos ativá-los e encorajá-los. Now let me all of you know that what I'm going to say is true. Deixa eu falar algo, todos vocês sabem que o que eu vou dizer é verdade. The huge majority of you are in the workplace 7 days a A grande maioria de vocês está no mercado de trabalho agora. week. And you know that when you go into your workplace, you are salt and light. E você sabe que quando você vai para o mercado de trabalho, você é sal e luz. I don't care what church you go to. From the pulpit, the pastor teaches that you are salt and light, no matter where you go. Não interessa qual é a sua igreja. Do púlpito da sua igreja, o pastor já falou que você é sal da terra e luz do mundo. And you believe this. E você crê nisso. You want to be salt and light. Você quer ser sal. So there you are in your workplace. Aí você está lá no mercado de trabalho. For 15 years, you have been salt and light. Você, por 15 anos, tem sido sal e luz. And nothing has changed. E nada mudou. In fact, in some workplaces, it's worse than it was. Em alguns casos, o lugar lá está pior do que antes. Now, why didn't it change? Porque não mudou. You have good-hearted Christian people who want to be salt and light. Tem cristãos de bom coração que querem, sinceramente, ser sal e luz. I can tell you why it hasn't changed. Eu vou dizer para você porque não mudou. Because the Christian people, the salt and light in that area of the workplace, do not have a government. Porque esses cristãos que estão no mercado de trabalho sendo sal e luz não estão debaixo de governo nenhum. They're friendly with each other. Eles são amigáveis, They come from different churches. eles vêm de igrejas diferentes, They respect each other, eles se respeitam, but no one is leading them. mas não tem ninguém liderando eles. That's where the apostle comes in. É aí que entra o apostolado. There has to be an apostle in that workplace. Not an apostle coming in from the nuclear church, but an apostle from that workplace that puts a biblical government in that segment of the workplace. Precisa da mentalidade do apóstolo, não de um apóstolo que venha da igreja nuclear, mas apóstolos emergindo no mercado de trabalho. Now, what I'm giving you now is cutting edge. I can't tell you. I can't tell you how this is going to be done. Agora, o que eu estou dizendo a vocês é uma coisa inovadora. Eu não sei como que isso poderia ser feito. I don't even know. I'm not in the workplace. I'm in the nuclear church. Porque eu mesmo não estou no mercado de trabalho. Eu estou na igreja nuclear. So that's why I'm trying to challenge you to take the leadership of establishing the biblical government of the church. Mas in é por your isso que eu estou encorajando você a tomar o teu lugar e a tua posição no mercado de trabalho e estabelecer a liderança do governo bíblico. Number 5. Número 5. There's only 6, so we're almost through. Estamos quase terminando. Okay. Now, number 5. We need to understand the full scope of the word workplace. Nós precisamos entender inteiramente a palavra mercado de trabalho, o conceito de mercado de trabalho. I think that many of the teachers in this field use the word marketplace. Muitas pessoas usam o conceito de mercado, local de mercado. I think personally, workplace is a better term. Eu acho que simplesmente local de trabalho é o melhor termo. Now, here's a very important thing about apostles. E aqui
está uma coisa importante sobre apóstolos. Every apostle is limited in his or her ministry by their spheres. You know that word? Yeah. Todo apóstolo tem limitação na sua esfera de ministério. Está limitado a sua esfera de ministério. Okay, now let's take a look at 2 Corinthians 10 is a chapter that Paul wrote on that subject. Tem o capítulo 10 de 2 Coríntios que Paulo escreveu nessa direção aí. So look at, well, let me read it first. Verse 13 says, "We, however, will not boast beyond measure, but within the limits of the sphere which God has appointed us, a sphere which especially includes you." 2 Coríntios 10, 13 diz assim: Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Now I'll tell you what, there is no such thing as an apostle to the whole church. Não, vou dizer a você agora, não há nada parecido com um apóstolo que tenha poder sobre toda a igreja. Some people have made the mistake of thinking that they're an apostle. Pessoas cometeram erros ao imaginar esse apostolado soberano aí. But the apostle Paul wasn't an apostle to the whole church. Mas o apóstolo Paulo é um apóstolo para a igreja inteira. He says, in this verse about the spheres, he says, we will not boast but we will boast only within the limits of the sphere which God appointed us. Ele falou que não nos gloriaremos além da medida do limite da esfera de ação que Deus nos demarcou. See, Paul wasn't an apostle over the churches in Alexandria. Paulo era um apóstolo na igreja de Alexandria. He wasn't an apostle over the churches in Jerusalem. He wasn't. He was not. Ele não era um apóstolo sobre a igreja de Alexandria, não era apóstolo sobre a igreja de Jerusalém. Or he wasn't an apostle over the churches in Rome. Ele não era apóstolo sobre as igrejas de Roma, But he was in Corinth. mas ele era em Corinto. And that's why he could be so authoritative to the believers in Então é por isso que ele falava com tanta autoridade para aquela igreja em particular. And so an apostle has great authority, Então o apóstolo tem grande autoridade, but only within their sphere. mas somente naquela esfera. If an apostle leaves their sphere, they don't have any more authority than anyone else. Porque fora da esfera ele não tem autoridade maior do que de outra pessoa. Now, I'm here in this conference, Eu estou aqui nessa conferência, and I didn't come in with my authority. eu não vim aqui com autoridade, a minha autoridade. I do have authority, Eu tenho autoridade, but it's because Mario and others have delegated me the authority. They've given me the authority. mas porque os pastores me delegaram autoridade, me concederam oportunidade For 2 or 3 days. por 2 ou 3 dias. When those days are over, I no longer have authority over Mas this group. quando esses dias acabarem, eu não tenho mais autoridade sobre vocês. And now, when we think about the church in the workplace, what are the main spheres? Agora, quando a gente pensa na igreja no mercado de trabalho, quais são essas esferas principais? Okay, now we now have a huge consensus of agreement Agora, aqui nós temos um grande consenso de concordância that the most useful way of thinking of spheres in the workplace is to think of 7 mountains. o melhor jeito de pensar nas esferas de atuação da igreja no local de trabalho é pensar em 7 montanhas. And each one of these mountains is a molder of the culture. E cada montanha dessa é um molde da sua cultura. So you have religion, Você tem a religião, have family, você tem família, have education, educação, have media, mídia, have government, governo, have arts and entertainment, artes e entretenimento and business. e negócios. And each one of these segments of society already does have apostles, because God has put apostles in E each one. cada segmento desses da sociedade tem as suas estruturas apostólicas, porque Deus tem levantado pessoas aí. And each one of them, also, I'm getting more detailed now, has a different rule book. E cada uma dessas esferas também tem seu próprio livro de regras. The rule book for the government mountain is not the same as the arts and entertainment mountain. O livro de regras da montanha de governo não é o mesmo livro de regras
da montanha de artes e entretenimento. I mean, for one thing, the dress code is different. Até, por exemplo, a questão de vestimenta é diferente. Government people dress very formally, No governo, por exemplo, as pessoas têm que se vestir formalmente, not arts and entertainment. mas artes e entretenimento não precisa. You never saw a rock singer with a necktie. Você nunca vê um cantor de rock com uma gravata. No, it's a different dress code. É um código de vestimenta diferente. They pierce their ears and Aí eles põem piercing na orelha, wear crazy clothes, spike up their hair. eles usam roupa doidona, o cabelo igual do Marcos ali. But they don't do that in the government. Eles não fazem isso no governo. And those rock stars will never get elected to Congress. Os líderes os cantores de rock nunca vão ser eleitos no governo. So the apostles within each one of the 7 mountains are those who have to understand the culture of that mountain. Então, os apóstolos e a igreja presente nessas montanhas, ela tem que entender a cultura da montanha And follow the rule book as they rise up in influence. e seguir o livro de regras para estabelecer a influência do reino ali. Okay, now I'm just going to give you number 6 and we'll finish. Agora eu vou dar o último ponto e nós vamos terminar, número 6. This is longer, so I'll say it slowly. O ponto é mais longo, então eu vou falar devagarzinho. Number 6, we need to be fully aware of the 2 strategic gates Nós temos que ser totalmente conscientes das dois portões estratégicos. I know some are writing it down, that's why. Tem muitos que estão escrevendo, por isso que eu estou pegando leve. Fully aware of the 2 strategic gates Nós precisamos estar cientes dos dois portões estratégicos for the advance of the kingdom of God para o avanço do reino de Deus, that will be opened, the gates that will be opened esses portões que serão abertos through the ministry of apostles in the workplace. através do ministério apostólico no local de trabalho. Now, I'll make a radical statement. Eu vou fazer uma afirmativa radical agora. These gates will not be opened except only by apostles in the workplace, not apostles in the nuclear church. Esses portões não vão ser abertos pelos apóstolos da estrutura nuclear da igreja. Eles só vão ser abertos pelos apóstolos do mercado de trabalho. And the first gate is the gate of social transformation. Primeiro portão é o portão da transformação social. Okay, now all you have to do is write that down or remember it. Tudo que você tem que fazer é escrever isso e lembrar depois. And I'm going to teach on that here before I leave. Eu vou ensinar sobre isso antes de eu ir embora daqui ainda. And the second gate that will be open E o segundo portão que será aberto is the gate of the great transfer of wealth. É o portão The transfer of wealth. de transferência de riquezas. Now, the Bible has promised us that God is storing up riches for the sinner that will be used for the righteous. A Bíblia promete que há riquezas acumuladas pelos pecadores que vão ser usados para a justiça. And I personally have been studying this quite closely over the last few years. Eu tenho estudado isso com bastante proximidade nos últimos anos. It's true. É verdade. God is poised to give wealth to the body of Christ in quantities that we have never even asked, we never even prayed for because we can't understand them. Deus vai dar riquezas ao corpo de Cristo de uma maneira que a gente nunca nem orou por isso, porque a gente não consegue entender quanto é. See, because it's going to take money to change our society. Porque custa dinheiro para mudar a sociedade. And we Christians, for too long, we've been under the power of the spirit of poverty. E por muito tempo, os cristãos estiveram debaixo do jugo do espírito de pobreza.
we have to break that spirit of poverty Nós vamos quebrar esse espírito de pobreza by the blood of Jesus Christ. pelo sangue de Jesus Cristo. And once we get that spirit of poverty off of us, then God will entrust us with wealth. Quando nós nos livrarmos desse espírito de pobreza, Deus vai confiar a nós grande riqueza. But it's not wealth for our own selfish desires. Mas não é riqueza para o nosso desejo pessoal. It's wealth that goes through us to extend the kingdom of God. É riqueza que passa por nós para estabelecer o reino de Deus. That's why the ones that will receive that wealth will be kingdom-minded believers. É por isso que aqueles que vão receber essas riquezas serão cristãos com mentalidade de reino. And they will be organized by kingdom-minded apostles. E eles vão ser organizados através da visão apostólica do reino. And each area of the workplace, God's people will gain more and more influence. E em cada montanha do mercado de trabalho, o povo de Deus vai receber cada vez influência maior ali dentro. So that the values of the kingdom of God will come. Para que os valores do reino de Deus possam vir. And as we put all that together, I believe that we will be, as a body of Christ, we will be fulfilling our destiny. Então, quando nós juntarmos tudo isso como corpo de Cristo, nós estaremos estabelecendo o nosso destino completamente. And with the power of the Holy Spirit operating in Brazil like it is, E com o Espírito Santo operando no Brasil da forma como está, there's no reason why Brazil, body of Christ, can't take leadership in this. não há nenhuma razão para o corpo de Cristo do Brasil não liderar esse movimento. I mean, I could see the possibility of Brazil applying this so much that people, leaders from other countries will be flying in to find out how it's done. Eu vejo isso se aplicando tanto no Brasil, que líderes do mundo inteiro vão voar para cá para ver como é que isso tem se aplicado na vida dos cristãos aqui. And that's a responsibility of yours. E essa responsabilidade é sua. So stand up and let me pray for you. Então, se coloque em pé que eu quero orar por você.